Já há previsão que esse ano haverá muito embate entre o governo e a Câmara dos Deputados, maiormente nas questões da reforma administrativa e a reforma tributária. Claro, o presidente Jair Bolsonaro consentiu que o Rodrigo Maia virasse dono lá da Câmara. Ele faz o que quer, como quer, emenda o que quer, desemenda o que quer, cria confusão, cria aí figura do tal juiz das garantias, armando uma confusão no Poder Judiciário. Por quê? Primeiro, ele nomeou para a Casa Civil o Onyx Lorenzoni, que se revelou no dia seguinte incompetente, despreparado, para ser o coordenador político dentro do governo e fazer a ponte do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Né? Porque o chefe da Casa Civil é o coordenador político do governo. O Lorenzoni não conseguiu ser isso de dia nenhum. Então, aí nomeia já 2, 3 ministros que foram nomeados para fazer essa coordenação. Agora tem um general lá, parece que é o general Ramos, lá na Secretaria-Geral, que é o coordenador político, mas ele não conhece o processo político, a realidade política. Pode receber deputados, conversar e tal, mas não sabe como funciona o Congresso Nacional, né? Que na Casa Civil tem que ter um político habilidoso, né? Por lá passaram, né? O Golbery Couto e Silva, que foi chefe da Casa Civil do Geisel, né? no regime militar. Foi ali que foi feita toda a engenharia para a transição para o poder civil, sem nenhum trauma, Não precisou morrer ninguém, não precisou matar ninguém, foi tudo tranquilo. E aí, o Bolsonaro, além de não ter sido feliz na nomeação do chefe da Casa Civil, não foi feliz na nomeação do líder do governo. Lá na Câmara, pegou lá um cidadão lá sem prestígio, e daí, como o governo então não tinha quem pudesse fazer articulação, o Rodrigo Maia tomou conta e o Bolsonaro: não, vou respeitar o parlamento. Pode respeitar o parlamento, mas precisa ter o pessoal que foi eleito, que dê a maioria dos senadores que foi eleito para o primeiro mandato lá, que dê praticamente 50% da Câmara, que dê os novatos. Foram cooptados pelos caciques, por esse povo do Centrão, que é o grande povo bandido que tem lá no parlamento brasileiro, que decide a favor deles. Eles não pensam no Brasil, eles pensam a favor deles. Eles são o grande empecilho para que o ministro Sérgio Moro possa avançar na legislação de combate à criminalidade, ao crime organizado, à roubalheira, porque tem muitos ladrões lá dentro, tem muita gente lá que tem ligação com o crime organizado e que fazem parte do próprio crime organizado. Então, o parlamento precisa ter coordenação também, e o governo é que teria que ter a sua coordenação. Mas está lá largado, e o Rodrigo Maia diz: deixa isso comigo. Só que o Rodrigo Maia não pensa no Brasil. Ele pensa no Brasil para fazer 11 viagens internacionais com o avião da FAB durante o recesso parlamentar. Quer dizer, é um abuso. Quem está denunciando isso é o senador Jorge Cajuru, tanto o Rodrigo Maia na Câmara quanto o Davi Alcolumbre, como presidente do Senado, abusando do direito que eles têm de usar a aeronave, né? O Alcolumbre pegou o avião da FAB, pôs 20 pessoas e foi lá para Macapá, porque a cidade dele estava fazendo aniversário, levou 20 pessoas. Mas, como diz o Cajuru, eles têm que pegar o avião da FAB porque eles não podem andar em avião de carreira porque vão ser vaiados. Né? Então, infelizmente, este problema do parlamento com o governo, de o governo não ter articulação, a culpa, infelizmente, é do presidente Jair Bolsonaro.